Graça e paz aos amados e queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais um tempo juntos para podermos ter comunhão na palavra de Deus, podermos nos ajudar mutuamente com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus e tendo comunhão na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste tempo ainda que o Senhor nos concedeu, neste espaço virtual que o Senhor nos concedeu, neste canal, nesta rede social, nós iremos dar continuidade ao tema que nós estamos seguindo. O tema em Mateus 16, de 21 a 28, principalmente os versículos 24 e 25, sobre a questão de perdermos a vida da alma, sobre perdermos a alma, perdermos a vida da alma, a vida do nosso ego natural caído, que é a expressão da velha vida, do velho homem, da mente de Adão, é a expressão, é a mente da carne caída, da vida caída que entrou no homem na queda, no Éden, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem que foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e passou a ser uma alma vivente. Na queda, ele se torna um ser egocêntrico. A sua personalidade é totalmente centrada no ego, e a alma vivente se torna a vida da alma, se torna o ego, se torna o eu, uma vida independente de Deus, uma vida autônoma, uma vida autônoma em si mesma, nos seus conceitos, mas Deus é soberano sobre tudo o que ocorre. Louvado seja o Senhor. Para aqueles irmãos que já estão inscritos no canal Retornando ao Princípio, eu peço a vocês que curtam e compartilhem nas redes sociais. Aqueles irmãos que estão entrando pela primeira vez, que ainda não são inscritos no canal Retornando ao Princípio, eu peço que curtam, que se inscrevam no canal e compartilhem esta live nas redes sociais. Antes de darmos continuidade a este assunto, meus amados irmãos, esta é a 9ª mensagem. Não sei quantas mensagens serão, mas serão um número significativo de mensagens para se falar sobre este assunto que é citado pelo próprio Senhor Jesus nos 4 evangelhos. Depois esse assunto sobre vida da alma será desenvolvido nas epístolas por Paulo, Pedro, João, Tiago, até em Apocalipse existe citação sobre a vida da alma, sobre o ego,
sobre a personalidade humana centrada no ego. É a vida da alma, não é a alma propriamente dita, mas é a vida da alma, é a vida caída dominando a alma, é a carne, a vida carnal se expressando na alma, e na alma ela se expressa de uma outra forma, ela se expressa de forma espiritual. A carne no corpo físico se manifesta através de pecados visíveis, mas a carne, a vida caída, ela se manifesta na alma através de pecados espirituais, através de pensamentos, de sentimentos, de desejos e vontades que se opõem à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus, e principalmente são pensamentos que se opõem à cruz de Cristo, como nós vimos nesta passagem, quando Pedro repreendeu o Senhor Jesus à parte, pediu para o Senhor Jesus ter compaixão dele mesmo, que de modo algum o Senhor morreria na cruz, de modo algum o Senhor deveria ir para Jerusalém para morrer e ressuscitar. Mas isso, se não acontecesse, nós não seríamos redimidos pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. A igreja não viria à existência, o reino, a realidade do reino não viria para a igreja não seria a realidade do reino com o conteúdo do reino. A igreja, como a habitação de Deus, não poderia ser edificada. O propósito de Deus não poderia vir à existência, não poderia ser cumprido. Não haveria salvação, não haveria a igreja, não haveria o reino e não haveria a igreja edificada para a habitação de Deus, como o edifício de Deus para a expressão de Deus em Cristo. Então ali a cruz produziu a redenção, produziu a igreja, trouxe a realidade do reino e trouxe a realidade da igreja sendo edificada para a habitação de Deus, para a expressão de Deus em Cristo, a expressão coletiva de Deus em Cristo, que Paulo se refere como corpo de Cristo na terra. Louvado seja o Senhor. Antes iremos orar, pedir a ajuda do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, a direção de Deus para podermos falar, ouvir, termos comunhão e sermos edificados juntos na palavra de Deus. Bendito e amado Senhor Jesus, te dou graças, Senhor Jesus, pelo teu grande amor em nos amar. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O teu sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor amou a igreja, e no tempo, quando veio em carne, quando se encarnou, quando nasceu como homem, o Senhor se entregou pela igreja. Assim fomos redimidos pelo teu sangue, reconciliados com Deus. A igreja veio à existência, a realidade do reino veio para a terra, na igreja, como conteúdo na igreja, expressado na igreja. E a igreja
veio à existência como habitação de Deus, como edifício de Deus, como a expressão coletiva de ti mesmo, como a tua noiva amada, a qual o Senhor está preparando para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem qualquer coisa semelhante, será apresentada a ti naquele dia, no grande dia, nas bodas do Cordeiro. É isso que anelamos, é isso o que queremos conhecer, isso que queremos experimentar, e é isso que queremos como o nosso fim máximo e supremo: nos encontrarmos com o Senhor, nos casarmos com o Senhor, sermos parte da sua noiva adornada, a igreja gloriosa. Senhor Jesus, em teu nome santo oramos para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que entraram, que estão assistindo, acompanhando, estão participando, que enviaram mensagens, curtiram mensagens. Vou dar uma olhada aqui. São várias mensagens, muitas curtidas. Eu peço aos irmãos, compartilhem, irmãos, esta live nas redes sociais, nas outras redes sociais. Os irmãos podem compartilhar para que a palavra alcance outros. Eu quero agradecer a todos que entraram aqui. Como eu disse, nesta série de mensagens eu estou limitado, não vou poder falar com todos, não vou poder saudá-los um a um, porque todo o tempo precisa ser dedicado a essa palavra, que é uma palavra profunda e uma palavra que nós precisamos de grande concentração para poder penetrarmos nela, falarmos sobre ela e também para ouvirmos. Por isso não podemos ter muitas distrações ou qualquer distração que seja. Nesta mensagem eu vou continuar a falar sobre o reino, a vida da igreja com vistas ao reino, e também em paralelo eu vou mostrar a oposição da vida da alma ao reino de Deus. Eu vou voltar lá em Gênesis e fazer um paralelo com Caim, com a sociedade que Caim produziu. Ele produziu ali uma oposição ao reino de Deus, uma cidade, uma civilização que se opõe aos valores do reino de Deus. Então aqui em Mateus 16, 26 ao 28, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Aqui o Senhor diz: que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Aqui o sentido de perder a alma é no sentido perder, é perdição, tem o significado de destruição também no grego. Algo que se perde é algo que sofre destruição. Então aqui o Senhor está mostrando já perder a vida da alma, que não está falando nesta era de negar o ego, mas aqui ele já fala mais no futuro, em relação à vinda dele,
ao tribunal dele. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um homem, para ganhar o mundo inteiro, para ter sucesso, conquistar todas as suas coisas, ele precisa de uma vida inteira para conseguir isso. Então aqui é o final da carreira dele. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final da sua carreira ele ter a sua alma destruída, perdida, no sentido de destruição? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? É uma pergunta profunda do nosso Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu entendo o que nós podemos dar em troca da nossa alma, para não perdermos, para que a nossa alma não entre em perdição, em destruição na vinda do Senhor, na vinda do reino milenar, que é uma disciplina para os crentes que não amadureceram, que não foram conformados à imagem de Cristo e que viveram na sua vida da alma, no seu ego. Aqui, irmãos, ganhar o mundo inteiro, nós precisamos entender, o Senhor Jesus não está falando de coisas materiais, de sucesso, de ter fama, de ter posição, porque o contexto fala de coisas espirituais, de coisas relacionadas ao Evangelho. Ganhar o mundo inteiro aqui, o Senhor Jesus está dizendo sobre alguém que faz uma grande obra espiritual, ele propaga o Evangelho, ele prega o Evangelho, ele tem uma grande propagação do Evangelho, ele tem um grande ministério, mas foi uma obra feita na vida da alma, no ego, para a satisfação pessoal do seu eu. E nós temos um exemplo claro sobre isso em Mateus 7, quando naquele dia muitos chegarão no Senhor Jesus e dirão, pessoas que fizeram obra, prestem atenção, pessoas que fizeram obra, que pregaram, que tiveram ministérios, pessoas que teve um peso espiritual perante os homens, porque eles vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que curamos a muitos, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que nós expulsamos demônios. Então ali nós vemos homens que fizeram grandes obras, eles profetizaram em nome do Senhor, eles expulsaram demônios em nome do Senhor, e eles fizeram muitos milagres, curas em nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci significa eu nunca tive comunhão com vocês, eu nunca fui um com a obra de vocês, eu nunca tive um relacionamento espiritual com vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A palavra iniquidade em Mateus 7 é a palavra anomia, anons, que significa sem lei. A iniquidade é uma vida sem lei, é uma vida que não guarda os mandamentos de Deus, não guarda os princípios de Deus, uma vida que não leva em conta, não considera os princípios da palavra de Deus, é uma vida fora da vontade de Deus. Eles fizeram uma obra segundo o próprio entendimento deles. Eles fizeram uma vida, uma obra, eles ganharam o mundo inteiro. Porque quem consegue curar, profetizar, expulsar demônios, ele faz uma obra que ganha o mundo inteiro, uma obra
que chega muito longe, mundialmente falando. Quem consegue fazer essas coisas? Mas o Senhor os repreende e os reprova. Nunca vos conheci, nunca tive comunhão com vocês, nunca me relacionei com vocês, porque vocês vivem uma vida fora da vontade de Deus, em iniquidade. Iniquidade é perversidade, tem um sentido de perversidade, mas no original a palavra ali para iniquidade, que poderia ser perversidade, é a palavra anomia, que significa sem lei. Eles não têm lei, eles não têm a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eles vivem fora da vontade de Deus, eles se opõem à vontade de Deus. E o Senhor Jesus não afirma que aqueles milagres são verdadeiros. Muitos entram em dúvidas. Eles falaram que fizeram. Podem ter ocorrido coisas, podem ter ocorrido expulsão de demônios, podem ter ocorrido curas, podem ter havido profecias. Eles deram esse testemunho, mas o Senhor nada menciona sobre isso. O Senhor Jesus diz que eles praticavam iniquidade, mesmo fazendo coisas em nome do Senhor, profetizando em nome do Senhor, curando em nome do Senhor, expelindo demônios em nome do Senhor. Tudo era considerado iniquidade, porque eles viviam uma vida fora da vontade de Deus, fora dos princípios da palavra de Deus. Era uma vida de iniquidade, de perversidade, porque não guardavam os mandamentos de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que uma pessoa ela pode ganhar o mundo inteiro fazendo uma obra na vida da alma, expulsando demônios, curando, profetizando, tudo em nome do Senhor Jesus, ressurreto e glorificado, que é Senhor e Rei de todas as coisas. Mas se for uma vida vivida na vida da alma, vivida na direção do ego, para a satisfação própria, para o cumprimento dos seus interesses pessoais, isso vai gerar problemas. A pessoa vai ter uma vida sem relacionamento com Deus, sem comunhão com Deus, sem a direção de Deus. E sem a direção de Deus nós começamos a viver uma vida fora da vontade de Deus, uma vida em iniquidade, uma vida em perversidade, uma vida que é vivida fora da vontade de Deus, uma vida que é inimiga da cruz de Cristo, porque não visa realmente salvar pessoas com o Evangelho, não visa a edificação da igreja, não visa a vinda do reino de Deus, a realidade do reino de Deus sendo expressada hoje na terra, visa apenas interesses pessoais. Em Mateus 16, o Senhor faz uma pergunta: ou que dará o homem em troca de sua alma? Aqui, em troca de sua alma, o que o homem pode dar para que a alma dele, a vida da alma dele, não venha a se perder, a se destruir na vinda de Cristo, a entrar em disciplina na vinda de Cristo, a não entrar naquele processo que Paulo fala em 1 Coríntios 3, de ser salvo como que através do fogo, onde haverá uma destruição da vida da alma. Então,
O que o homem poderá dar em troca de sua alma ao Senhor? O que ele poderá dar ao Senhor para que ele não venha a ter a alma perdida e destruída no tribunal de Cristo, para que ela entre naquele processo de disciplina no reino milenar, onde será salvo como que através do fogo. Paulo fala como, é uma comparação de algo que passa pelo fogo. Fogo denota sofrimento. Será um processo de sofrimento para ser salvo durante esse processo de disciplina. E essa vida da alma egocêntrica, egoísta, que é contrária à vontade de Deus, que vive fora da vontade de Deus, ela será destruída nesse processo de disciplina, será salva como que através do fogo. Haverá choro e ranger de dentes, como o Senhor Jesus disse. Nas trevas exteriores que estarão fora da esfera do reino de Deus, do reino dos céus, que será manifestado na terra, na vinda do Senhor Jesus. O que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, o que o homem pode dar em troca de sua alma? O que ele pode dar em troca de sua alma para o Senhor é a sua própria alma. É ele consagrar a sua própria alma ao Senhor. É ele, nesta era, perder a vida da alma. É nesta era, ele perder a vida do ego que o leva a fazer obras supostamente espirituais, mas egocêntricas nas suas raízes, com interesses próprios, que vai resultar naquela reprovação de Mateus 7. O que o homem pode dar em troca é a sua própria alma ao Senhor. Ele perder a vida da alma, ele tomar a cruz, ele negar a si mesmo, seguir o Senhor no Espírito e perder a sua vida da alma. Ele entregar a sua alma ao Senhor, consagrar a sua alma ao Senhor, para que a alma ela venha a cooperar com o propósito de Deus. Com a mente no Espírito, o homem terá os sentimentos do Espírito na sua alma, e a vontade de Deus estará em sua alma. E a alma do homem estará cheia do Espírito, com a mente de Cristo, cheia do Espírito e com a vontade de Deus nela. Consagre, como Pedro disse, consagre a vossa alma ao fiel Criador na prática do bem, na prática de viver no Espírito, de viver dentro da vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus, vivendo dentro dos princípios da palavra de Deus. O que você pode dar em troca da sua alma para você não ter a sua alma destruída? É você entregar a sua alma ao Senhor, consagrar a sua alma ao fiel Criador, ao Pai Celestial, na prática do bem. É perder a sua vida da alma, para que a vida de Deus preencha a sua alma. Por meio do Espírito, por meio da palavra de Deus, a sua alma será enchida com a vida de Deus. E a vida da alma, que é a vida caída, será perdida nesta era. Estaremos fazendo a vontade de Deus, não a vontade da carne, não a vontade dos homens e não a vontade de Satanás, que se opõe à vontade de Deus. Aqui, irmãos,
o objetivo de perder a vida da alma é o reino, é vivermos o reino hoje, é vivermos vidas onde a realidade do reino é o conteúdo da nossa vida, é uma vida governada por Deus, uma vida dirigida por Deus, é uma vida dominada por Deus, é uma vida sob o governo de Deus, e como igreja é uma vida encabeçada por Cristo, uma vida vivida sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo na vontade de Deus, vivendo no Espírito, somente no nosso Espírito, dirigidos pelo Espírito Santo e firmados na palavra de Deus, com fé na palavra de Deus, com fé sincera em Cristo Jesus, na graça de Deus, na obra que Ele operou no Calvário. O Calvário, a morte de Cristo na cruz, é a nossa base e fundamento para tudo. Jamais podemos abandonar esta base, o sangue de Jesus que foi derramado, porque todas essas coisas só podem ser reais na nossa vida por causa da obra consumada de Cristo no Calvário, a qual Satanás quis impedir através da opinião da vida da alma de Pedro. Então, o objetivo de perder a vida da alma e de ter uma alma cheia da vida de Deus, do Espírito de Deus, da vontade de Deus, da mente de Cristo e dos sentimentos entranháveis de Cristo, é o reino de Deus hoje. E futuramente, se nós vivermos o reino de Deus hoje, nós teremos herança no reino de Deus e de Cristo. Nós herdaremos o reino de Deus na manifestação do reino dos céus. Teremos um galardão no reino dos céus e teremos uma herança no reino de Deus e de Cristo. Herdaremos as riquezas da glória de Deus na manifestação do reino dos céus. Iremos reinar juntamente com Cristo. Seremos co-reis com Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso também envolve a edificação coletiva da igreja. O reino e a igreja andam juntos, lado a lado. Então aqui, irmãos, o Senhor vai falar: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, conforme as suas obras, não é uma questão somente de certo ou errado, de obra má ou ruim, de obra injusta ou injusta. Conforme as suas obras. As obras foram feitas no Espírito, dentro da vontade de Deus, com uma alma saturada da vida divina. Nós seremos retribuídos com galardão e com herança. Mas se as obras foram feitas na vida da alma, no ego, na influência da carne, para benefício próprio, elas serão reprovadas. Aqui o Senhor fala que retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é uma passagem que causa dificuldade, causa polêmica. Os ateus gostam muito de usar esta passagem para dizer que nenhuma dessas pessoas conseguiram ver o reino de Deus.
enquanto Jesus estava vivo na terra, já havia ateus, pretensos filósofos ateus falando isso. Tem pessoas que têm dúvida sobre esta parte. Mas onde que está a resposta do que alguns que estão aqui não passarão pela morte antes de ver o Filho do Homem no seu reino? Está logo depois no capítulo 17, na transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular, alguns, como o Senhor disse, Pedro, João e Tiago, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, aqui, Pedro, João e Tiago, alguns dos discípulos, eles viram o Filho do Homem na glória do seu reino. No monte, o Senhor foi transfigurado diante deles. O rosto do Senhor resplandecia como o sol, e as vestes se tornaram brancas como a luz. Havia uma expressão ali naquelas vestes brancas de luz. Havia luz naquelas vestes. E o rosto do Senhor como o sol. O Senhor Jesus ali, ele manifestou a sua glória. Como será a expressão do Senhor no seu reino? Em Mateus 13, o Senhor Jesus disse que os justos brilharão no reino do Pai como o sol. Brilharão como o sol no reino do Pai. Os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Então alguns viram o Filho do Homem no seu reino. Naquele monte, o reino foi manifestado. O reino foi revelado. O Senhor Jesus foi transfigurado. A glória oculta se manifestou naquele corpo de carne. Aquela esfera, o reino de Deus se manifestou. Eles viram ali o Senhor Jesus em seu reino. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os ateus que negam isso, eles precisam ler Mateus 17, precisam aprender sobre isso, precisamos ensinar para eles, precisamos confrontá-los também com Mateus 17, porque parece que é um ensino muito lógico falar que o reino de Deus não veio. O reino de Deus realmente não se manifestou em poder de forma total, ainda se manifestará, mas ele se manifestou ali naquele momento. E outra coisa, ele disse que viriam o Filho do Homem no seu reino. Ele não disse que o reino iria se manifestar para dominar toda a terra, mas viriam o Filho do Homem no seu reino. Então eles viram Jesus na sua esfera gloriosa do reino. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu não vou continuar os próximos versículos. Então, ali Jesus deu um exemplo. Se vocês querem herdar este reino, se vocês querem brilhar como o sol, ter um corpo ressurreto, um corpo glorioso, um
corpo celestial e reinarem juntamente comigo, vocês precisam negar a si mesmos, tomarem a sua cruz, me seguirem no Espírito e perder a vida da alma. Perder a vida da alma, como eu disse, não é ascetismo, não é aniquilação da personalidade, não é negar a sua personalidade, mas é entregar, encomendar a alma ao fiel Criador na prática do bem, é consagrar a sua alma ao Senhor, para que ela se torne cheia do Espírito e da vida divina, para que a mente seja saturada com a mente de Cristo, as emoções sejam saturadas com os sentimentos do Espírito, com os entranháveis sentimentos de Cristo Jesus, e para que a vontade da alma se encha, se alinhe com a vontade de Deus, nosso Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Tem um livro que um irmão disse que negar a si mesmo, tomar a cruz, negar o ego, seguir o Senhor e perder a vida da alma é um verdadeiro desfrute em Cristo. Quando nós perdemos a vida da alma, nós ganhamos vida divina. Aleluia! O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você perde a vida da alma, a sua alma ganha vida eterna. Aleluia! Ela é preservada, ela ganha vida eterna. Quando nós semeamos na carne, da carne colhemos corrupção. Quando semeamos no Espírito, do Espírito colhemos vida eterna. Perder a vida da alma, tomar a cruz, seguir o Senhor, nós estamos semeando no Espírito. Estamos levando a carne à cruz, o ego caído à cruz. Estamos semeando no Espírito. E no Espírito existe a realidade da cruz de Cristo, porque todas estas coisas morreram com Cristo no Calvário. Quando perdemos a vida da alma, estamos semeando no Espírito. O Espírito nos dará vida eterna, vida divina, vida de ressurreição de Cristo para as nossas almas. Seremos vivificados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que dá vida, pelo Espírito vivificante. Teremos almas vivificadas com a vida divina. Aleluia! E poderemos andar em boas obras em Cristo Jesus. Teremos a prática do bem para glorificar a Deus nosso Pai, e assim vivermos no governo de Deus, no reino de Deus hoje, e podermos herdar um galardão no reino dos céus, e podermos ter herança no reino de Deus e de Cristo. E o maior galardão no reino dos céus, a maior herança no reino de Deus, é ter o desfrute de Cristo, é ter o deleite de Cristo, é ter o gozo de Cristo, é ter a presença de Cristo, poder ter comunhão com Cristo, se relacionar com Cristo, conversar com Cristo, dialogar com Cristo. O Senhor Jesus disse: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O aspecto mais elevado, mais profundo do galardão, da herança, é entrar no gozo do Senhor. A alma, a vida da alma,
desfrutará do gozo do Senhor. Um irmão certa vez disse que essa palavra gozo, ela também tem um sentido no grego de delícias. Tem um salmo que diz que na sua destra há delícias perpetuamente. Entra nas delícias do teu Senhor. Nós iremos desfrutar perpetuamente das delícias do Senhor, das delícias de Cristo, das riquezas insondáveis de Cristo, no reino de Deus como galardão. Cristo é o galardão, Cristo é a herança, a plenitude de Cristo em nós é o galardão. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Como nós estávamos falando de Caim, e ligamos a questão da vida da alma com a oferta de Caim, que foi rejeitada, hoje nós iremos mostrar que teve aquela consequência de Caim, da queda de Caim, o que aconteceu com ele. Ele se afastou de Deus, perdeu a presença de Deus. Nós vamos ver mais das consequências não da oferta de Caim, agora a consequência da queda de Caim, dele ter se afastado de Deus. Caim, qual foi o produto? A oferta de Caim foi na vida da alma, teve uma consequência que o apartou de Deus, que ele saiu da face do Senhor, perdeu a comunhão com Deus. E existe uma outra consequência sobre a oferta de Caim. A consequência, um segundo aspecto da consequência, é que Caim, na sua vida da alma, ele produziu uma sociedade que era contrária a Deus, uma sociedade que se opunha ao propósito de Deus, ao plano de Deus, uma sociedade contrária ao reino de Deus. Aqui foi formado um reino, uma sociedade que era contrária ao reino de Deus, contrária à vida de Deus, à vontade de Deus. Ele edificou uma sociedade, ele edificou um reino, a vida da alma. Sem Deus, ela edifica um reino, uma sociedade sem Deus, com muitos ídolos que substituem a Deus. Um dia queremos falar sobre ídolos de uma forma muito mais profunda e abrangente, com mais detalhes. Ídolos, idolatria vai muito além do que imagens, muito além. Imagem é apenas o berço, é algo ali do princípio apenas, é algo de quem está gatinhando na idolatria, é algo de quem está principiando na idolatria, é algo superficial que levará a um aprofundamento na idolatria e nos ídolos. Os ídolos envolvem muitas outras coisas e coisas cada vez piores, coisas que substituem o amor e a adoração a Deus. E Caim, ele fundou uma sociedade, um reino, a vida da alma, funda um reino contrário ao reino de Deus, contrário à vontade de Deus, com muitos ídolos que substituem a Deus, substituem todos os prazeres, todos os deleites, todos os desfrutes espirituais que teríamos em Deus, são substituídos por coisas carnais, coisas egocêntricas, coisas que agradam a carne e o ego somente e que não edificam nada espiritualmente no homem. Então vamos ver a vida da alma edificando um reino contrário a Deus, um reino
sem Deus, um reino que não procede de Deus. Foi logo no início da humanidade uma das imitações de Satanás. E coabitou Caim, Gênesis 4, a partir do 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. É outro Enoque aqui, Enoque descendente de Caim, não é aquele que andou com Deus e foi tomado por Deus. Caim edificou uma cidade, olha só, a edificação, veja a oposição e imitação do inimigo de Deus através de uma vida egocêntrica, almática e carnal. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, ele deu o nome do filho dele para a cidade. Para você ver como o ego já estava aqui se manifestando de uma outra forma. O nome de seu filho, aqui ele não dependeu de Deus para pôr o nome da cidade. Deus poderia ter dado o nome da cidade para ele, um nome que poderia glorificar a Deus, mas o Senhor soberanamente não deu esse nome para ele, porque essa cidade não era para glorificar a Deus. Não adiantaria ter um nome aqui que expressasse algo que glorificasse a Deus, mas na prática glorificasse o homem caído. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Essa é a descendência de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha a degradação aqui, os princípios de Deus sendo quebrado, a iniquidade aparecendo. Lameque tomou para si 2 esposas, quebrando o princípio de que o casamento é monogâmico, é um só casamento que há na palavra de Deus. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuem gado. Aqui nós vemos um homem que foi o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui nós vemos, irmãos, uma sociedade sem Deus, que não confiava em Deus, que era para exaltação do seu próprio ego. E por não serem o reino de Deus, por o reino de Deus não estar entre eles, por viverem na vida da alma, eles produziram esse reino. Nós vemos aqui que era uma sociedade sem Deus, sem o desfrute, o deleite da presença de Deus, das coisas espirituais. Versículo 20 diz que Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Nós vemos aqui o homem habitando em tendas. O propósito de Deus é que o homem habite em Deus espiritualmente. Nós vemos aqui um homem habitando em tendas. O propósito de Deus é ter um edifício espiritual para a sua morada. Mas aqui vemos um homem fazendo tendas.
um homem buscando abrigo e proteção, porque espiritualmente ele não tinha mais abrigo e proteção em Deus, e possuem gado. Engraçado, Caim, ele era lavrador, ele não quis trabalhar com gado, mas é que a descendência dele começa a possuir gado. Então o gado aqui não era para o culto a Deus, o culto redentivo, cerimonial, representativo, mas era gado para a sua subsistência. Aqui o homem tinha uma preocupação grande pela sua subsistência, porque ele não tinha o desfrute de Deus, não tinha o deleite de Deus, não tinha o gozo espiritual, ele não desfrutava das delícias perpétuas de Deus. Então não havia uma segurança em Deus. Então a preocupação pela subsistência, em criar gado para se alimentar, para do gado tirar outras coisas para a sua subsistência. Então era uma subsistência que não dependia de Deus, e espiritualmente eles não subsistiam nas coisas de Deus, eles não tinham essa realidade. Por isso eles tiveram que produzir toda essa sociedade. Aqui era gado apenas para comer, para extrair coisas do gado, não era para oferecer a Deus, era somente para o proveito próprio, para se alimentar, para se aproveitar de outras coisas da vida animal, também para negociar. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aqui nós vemos que eles inventaram instrumentos musicais. Eles inventaram harpa e flauta. Nós vemos que em Apocalipse, principalmente, que no mundo espiritual, no céu, na esfera do trono de Deus, há louvor, há instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais é algo que vem de Deus. Então, aqui eles, soberanamente, Deus permitiu que eles inventassem harpa e flauta. Deus soberanamente permitiu que eles conseguissem reproduzir de forma material, de forma terrena, algo que existia no céu, para o louvor e a glória de Deus. Mas isso aqui foi para a sua distração, para a sua alegria pessoal, para o seu entretenimento, porque o homem aqui não tinha o gozo, o desfrute, não tinha o deleite em Deus, não tinha alegria em Deus. Então ele inventou algo para se alegrar. Ele não tinha Deus como seu conteúdo, então ele se entretia. Então aqui a música começou. A música existe no céu, é algo de Deus, para louvor e a glória de Deus. Deus, na sua misericórdia, permitiu que eles construíssem instrumentos para se alegrarem, para terem um certo alívio. Deus teve misericórdia deles. Imagina eles sem Deus, e Deus não permitisse eles construírem instrumentos musicais para se divertirem. Imagina como seria a alma deles, um nível de vazio. Deus foi muito bom, só que aqui eles usavam esses instrumentos não para louvar e adorar a Deus, mas somente para a alegria pessoal do seu ego, da sua vida da alma,
neste reino edificado sem Deus, somente para a necessidade humana. Hoje temos um evangelho que só se preocupa com a necessidade humana, com a alegria humana, com as dificuldades humanas. Temos aí um falso evangelho, uma falsa doutrina sendo pregada. E por fim, Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, ele construiu armas, construiu facas, espadas, todo tipo de instrumento cortante de bronze e de ferro, talvez isso para poder sacrificar os animais, matar os animais, e também principalmente para se defender, como arma para se defender, porque ele não tinha a segurança de Deus, a proteção na vida deles. E como eram descendentes de Caim, que cometeu o primeiro homicídio na humanidade, era algo comum essa descendência produzir instrumentos que pudessem ser letais para matar, para fazer guerra. Eles fizeram isso para se defender, porque não tinham segurança e não havia paz entre eles. Nós queremos terminar por aqui. Nós queremos terminar esta live. O tempo já foi. Nós temos apenas alguns minutos. Nós vamos orar ao Senhor nestes minutos que faltam sobre isso. Pai Celestial, te damos graças pelo teu reino, te damos graças pela tua vida divina em Cristo Jesus, te damos graças pelo teu Espírito, pela tua palavra viva, que pode preencher as nossas almas, pode salvar as nossas almas da vida da alma, do ego, da vida caída de Adão, do velho homem. E nossa alma pode ser salva, se enchendo, possuindo a vida de Cristo, a vida divina, a vida eterna, a mente, o caráter de Cristo, a tua vontade, os entranháveis sentimentos de Cristo. Trabalha isso em nossa vida. Edifica isso em nossas vidas, para que o reino venha entre nós, para que a igreja seja edificada, para que a tua vontade seja feita, para que tu tenhas uma habitação, um lugar onde Deus em Cristo é expressado, onde haja a manifestação coletiva de Deus em Cristo, a igreja, e onde o Senhor governe, o Senhor domine, aonde o reino de Deus seja realidade, a expressão hoje, o conteúdo hoje, para que naquele dia possamos herdar a herança no reino de Deus e de Cristo, herdar o galardão, que é o deleite de Cristo, a plenitude de Cristo, a plenitude de intimidade, de relacionamento com Cristo no reino milenar. Em nome do Senhor Jesus, oramos, aleluia, louvado seja o Senhor. Um abraço fraternal a todos. Nós iremos aqui terminar esta live. O tempo já passou de 1 hora, que é o máximo, é 1h05. Nós iremos continuar amanhã, se o Senhor nos permitir, ok? Um forte abraço a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia.